Fala, fiel! Vamos para o giro de notícias do nosso Coringão dessa segunda-feira, depois de um jogo sofrido. Atualizações importantes do mercado da bola. E muito mais! Confira! Corinthians e Velo Clube e Corinthians em Rio Claro, ingresso a R$ 250 e mesmo assim a fiel presente. A gente sabe, né? Planejamento, tem estreia no Brasileiro contra o Bahia na quarta-feira, tem Supercopa contra o Flamengo no final de semana que vem. Então era natural que o Dorival fizesse isso, que ele rodasse o elenco. E assim, rodou bem, né? Rodou bem, porque, né, a gente viu ali um ataque com o Vitinho e o Guinegão, a gente viu o André no meio, que acho que foi uma das coisas boas do jogo, o Matheus Pereira, o Gabriel Paulista na defesa, o Pedro Malans na lateral direita, que pouco deu para ver ainda, né? Jogou inclusive 60, 70 minutos, foi substituído depois pelo Mateuzinho, porque aí no segundo tempo também o Dorival, depois de um 0-0 modorrento, horroroso, começou a colocar titulares, né? Botou o Ranieri, Breno Bidon, Yuri Alberto, Pedro Raul, que não é um titular, mas enfim, para tentar alguma coisa a mais ali numa bola aérea. Bola aérea, inclusive, que foi um horror pelo lado defensivo do Corinthians, os caras estavam entrando toda hora. Se o Velo Clube tivesse um pouquinho mais de qualidade, eles teriam vencido o jogo. Porque assim, os jogadores do Velo cabeceavam livremente na área do Corinthians e o Hugo Souza teve que fazer algumas defesas. Obviamente também, o Corinthians criou algumas oportunidades, mais de chutes a média distância, né? Com o Vitinho, né? Especialmente com o Vitinho. Com o Charles também, que o Matheus Carré acabou tendo que fazer defesas mais difíceis, assim, mas foi só, gente, foi só. O Corinthians não conseguiu produzir, até porque é um time que nunca jogou junto, então, assim, você percebia nitidamente desentrosamento, erro de passe, assim, sabe? Era o Guinegão brigando lá na frente, era o Vitinho buscando uma jogada individual, era os volantes tentando chegar com alguma finalização, tipo o André, o Charles e tal, que finalizam bem. Não teve muito mais do que isso, né? E aí aquele 0-0 se arrastando, aquela coisa toda, o Dorival colocou a cavalaria para tentar um resultado. Por quê? Porque o 0-0 estava deixando o Corinthians na nona colocação. Nono lugar, você está fora da zona de classificação. Tem 3 jogos ainda para jogar, mas assim, o Corinthians estaria fora da fase de mata do Paulista. Então, vejam que a vitória já levou o Corinthians para o quarto lugar. Então mudou tudo. Esse Paulistão é enroscado, é traiçoeiro. Você não pode brincar com a sorte. Mas eu entendo o planejamento de colocar reservas, até porque eu acho que mesmo com reservas, um time alternativo, o Corinthians teria condições de ganhar do Velo, independentemente de qualquer coisa. Mas até foi o que aconteceu. Eu ia dizer não foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Mas com, né, com muito sofrimento. E aí no finalzinho, lá no minuto 90, o Vitinho faz uma jogada individual pelo lado esquerdo, muito inteligente, porque ele cruza antes do zagueiro dar o bote, ele chuta cruzado, na verdade, né, uma pancada. O goleiro prensa com a trave ali, né, faz uma defesa e a bola sobra para o Yuri, camisa 9, oportunista, ele dá um taquinho e chuta para fazer o gol da vitória. Depois vai comemorar no alambrado, perde até o calção. Alguém sacaneou ali, puxou o calção, deixou ele peladão, é, tomou o cartão amarelo, mas fez o gol da vitória, fez o que importava. Cara, não tem muito mais do que a gente falar do jogo sobre isso. Eu poderia ficar 10 minutos enrolando vocês aqui, mas não tem muito mais para falar a respeito do jogo. Né? Você tem algumas valências importantes ali, como o André, como o Vitinho. Ele entrega uma bola aqui, daqui a pouco ele faz uma jogada ofensiva bacana. Acho que ele oscila muito ainda, mas eu acho que é um jogador de boa qualidade técnica. Não para ser titular, mas para, enfim, entrar nos jogos aí e poder colaborar. Nas laterais, né? Hoje teve o estreante, Pedro Malans por um lado e o Hugo do outro. Fica difícil, né? Um meio de campo ali, né? O Matheus Pereira, o Charles, o André. Não teve muita coisa ali que a gente pudesse avaliar. O jogo foi assim, né? Abaixo da crítica. Acho que esse é o resumo. Mas a gente precisa falar também, porque depois do jogo, o Corinthians anunciou que negociou para o Torino da Itália o zagueiro João Pedro Choca. Por que eu falei negociou? Porque não foi uma venda, foi um empréstimo com opção de compra. Agora eu estou na dúvida se foi obrigação de compra ou opção de compra. O fato é, esse empréstimo até junho, até a metade do ano, ele vai render para os cofres do Corinthians quase 10 milhões de reais. 1,5 milhão de euros. É isso, né? Isso dá 9 milhões e pouco de reais. Só pelo valor do empréstimo. Se ele completar 10 partidas com 45 minutos ou mais, é obrigação. O Torino tem que comprá-lo por 4 milhões e meio de euros,
totalizando 28 milhões de reais. E o Corinthians ainda fica podendo ter, de acordo com metas, mais 1 milhão de euros com bonificação, e o Corinthians ficando com 12% de uma mais-valia, ou seja, Torino vendendo o Tchoca para o Real Madrid por 100 milhões de euros, o Corinthians tem 12% a mais da negociação, né, por conta dessa fatia, né, tem 12% dessa fatia que cabe ao Corinthians, que mantém essa mais-valia do jogador. Inicialmente, eu acho o negócio ruim, porque eu sei que o Corinthians está numa condição financeira difícil, eu sei que o Tchoca não é um jogador que surgiu como o Murilo, por exemplo, que foi para o Nottingham Forest, com o status de um grande jogador, mas acho que ele chegou a ser titular em algum momento, perdeu a vaga por conta do bom momento do Gustavo Henrique, do André Ramalho, no ano passado. Chegou agora o Gabriel Paulista para brigar por posição e tal. O Félix Torres perdeu espaço, tanto que foi para o Inter, e o Kaká segue no elenco. E aí você negocia o Tchoca. Por um valor que não consigo concordar. Por mais que o valor do empréstimo seja bom, tá? Mas o valor de uma futura venda por 4 milhões e meio de euros por um zagueiro, promissor, que chegou a ser titular do Corinthians em algum momento, mesmo com 22 anos já, né? A gente sabe que a idade estoura um pouco, né, depois dos 20 anos, para que grandes mercados comprem por altos valores. Sei lá. Fico com a sensação, e posso ser desmentido ali na frente, se daqui a pouco ele não performar, não render, e aí a gente chegar à conclusão que, foi bom ter negociado lá atrás. Fico com a sensação de que daria para aproveitá-lo mais aqui e depois vendê-lo por um valor superior. Fico com a sensação, não vou ser definitivo. Queria saber a opinião de vocês, mas eu fiquei com essa, sei lá, não pegou bem, na minha opinião, valores tão baixos por um zagueiro que poderia ser melhor aproveitado. E, aliás, acho que ele poderia ser melhor aproveitado desde sempre, mas, enfim, nunca teve o cartaz que poderia ter, na minha opinião. E outra, você negocia o Tchoca, e aí agora o Corinthians se volta para o elenco e ele vai ter que aproveitar o Kaká, ele vai ter que integrar o Kaká se ele não conseguir nenhum, eu ia usar um termo forte, né, nenhum bobão aí para pegar o Kaká, ele vai ter que utilizar, vai ter que integrar, ou ele vai ter que ir para o mercado. Vale a pena? Não sei, eu fiquei com o pé atrás aí em relação a essa negociação. Sou um admirador do Marcelo Paz, da política que o Corinthians vem desempenhando, dos negócios que o Corinthians vem fazendo, embora todas as críticas, né? Vocês viram que o negócio do Rony emperrou. O do Alisson falta o dinheiro lá, mas vai acontecer. O do Rony, realmente, acho que a repercussão deu uma travada no negócio. Agora, essa aí do Tchoca, eu acho que poderia ter sido melhor. Mas é só uma sensação, e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião se ali na frente for convencido de que foi um bom negócio, sim. Vocês, o que acharam disso? E o que vocês acharam do jogo? Se é que tem algo para comentar. Eu falei ontem que o Corinthians ainda não tinha assinado o contrato com ele. Acertei, claro, informação verdadeira. Porque o Corinthians não tinha lá 1 milhão para dar para o São Paulo. Não quer dizer que a negociação encerrou, ela está rolando ainda. E o Alisson ficou numa situação difícil. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para ser contratado. Porque não tem mais como ele voltar para o São Paulo agora. Entendeu? Então a informação que eu tenho é que o Alisson está desesperado para jogar no Corinthians e está com medo da negociação melar. Eu não cravo que a negociação melou de forma alguma. Só estou querendo deixar claro que a gente informa para as pessoas. Se o São Paulo facilitar a entrada, o Corinthians vai contratar o Alisson. Cara, e ele está desesperado, porque no São Paulo ninguém aceita mais ele, porque ele pediu para sair para jogar no Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians, a torcida já sabe disso, né? O elenco sabe, os dirigentes sabem, a comissão técnica sabe. Enfim, ele quer jogar no Corinthians. E o Corinthians está atrás da grana para pagar o São Paulo. O Alisson ainda, né, segue na mira do Corinthians. Até o próprio Rony segue na mira do Corinthians. Só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Se o Atlético Mineiro facilitar, se o São Paulo facilitar, o Corinthians traz os dois. Agora, eu vou falar a real para vocês. Trazer o Alisson pode roubar o espaço do André, por exemplo. Por quê? Eu sei que precisa de elenco. Eu sei que precisa de elenco.
Eu sei que precisa de elenco, repito. Mas o André só está jogando como titular hoje do Corinthians porque o Maicon foi embora. Qual o meio-campo titular do Corinthians hoje? Ranieri, José Martínez, Carrídio e Bidon? Não sei. Ou o Alisson rouba a posição do espaço do André, ou do Matheus Pereira. Entendeu? Ou do Matheus Pereira. O meio-campo do Corinthians é só a gente pensar. O meio-campo, se o Alisson chegar, o meio-campo do Corinthians não vai ser Matheus Pereira, André, Alisson e Bidu. Não vai ser esse meio-campo. Alguém acredita que vai ser esse o meio-campo? Os jogadores estão jogando bem, Matheus Pereira e André, né? E o Bidon, que, enfim, não está jogando bem esse ano, mas, né, mostrou qualidade aí, né, evitou a derrota do Corinthians contra o São Paulo no Clássico, fez aquela jogadaça na final da Copa do Brasil. Eu não imagino que esse meio-campo seria esse. André, Matheus Pereira, Alisson e Bidon, entendeu? Então, assim, eu acho que o Alisson, né, vai acabar roubando aí a posição de alguém no Corinthians, né, velho? Isso daí eu entendo que pode acontecer. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Se o Corinthians tivesse a grana, o Corinthians já teria anunciado o Alisson no sábado. Era a previsão. Mas o Corinthians não tem a grana. Eu cheguei a uma conclusão que o Corinthians não está convicto em relação ao Alisson e ao Rony. Sabe aqueles... O Corinthians deu o passo no Alisson muito pelo Dorival e no Rony por ser uma oportunidade de mercado. É isso que acontece. Ó, a assessoria do Corinthians soltou alguma nota aqui, deixa eu ver se é alguma coisa. Segue nota sobre o zagueiro João Pedro. Vamos ver o que aconteceu. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o empréstimo com obrigação de compra do zagueiro João Pedro ao Torino da Itália. O empréstimo até o fim do mês de junho foi fixado em 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9,5 milhões de reais. Ao atuar por 10 partidas pelo clube italiano por pelo menos 45 minutos, será efetivada a compra pelo valor de 4,5 milhões de euros, pouco mais de 28 milhões de reais, afora a possibilidade de mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Em caso de uma futura venda de João Pedro pelo Torino, o ainda Corinthians terá direito a 12% da mais-valia. Da mais-valia é 12% do lucro do Torino na negociação do Tchoca. Por exemplo, eles compraram por 4,5 milhões de euros, venderam por 10 milhões de euros. Qual a diferença? 5,5 milhões de euros, correto? Desses 5,5 milhões de euros, o Corinthians teria aí 12%, né? Um exemplo só. Eu, sinceramente, achei um baita de um negócio. O que me preocupa agora é que o Corinthians tem dinheiro para fazer bobagem. Ai, meu Deus. Gente, eu não contrataria mais o Alisson e não contrataria mais o Rony. Eu não contrataria nenhum desses dois. Então, agora, com o dinheiro entrando do João Pedro Tchoca, as coisas vão mudar. O Corinthians agora tem dinheiro para contratar o Alisson. Entendeu? Essa é que é a verdade. O Corinthians tem dinheiro agora para contratar o Alisson. O Corinthians está recebendo já 9 milhões de reais pelo Tchoca e depois pode ficar aí, né, com mais ainda 4,5 milhões de euros, tá, gente? Então, assim, a venda do Tchoca, o que me preocupa é isso, agora entrou a grana. Então, agora o Corinthians pode ir lá e pagar o Alisson. O Corinthians pode ir lá agora e pagar o Alisson. O pessoal falou, vai atrás do Mandaca, é uma boa dica também. Apesar que tem um fluxo de caixa, é verdade, né? O mano aí que falou do fluxo de caixa, é verdade, tem um fluxo de caixa, mas você pode tirar 1.000zinho aqui pro fluxo de caixa, entendeu? Né? Você tira 1.000zinho aqui, na nossa realidade você tirou R$1.000 aqui, ó. Vou investir esses R$1.000 aqui, vamos ver o que dá, entendeu? Pumba, dá lá no Alisson, tá? Então, ó, Tchoca é emprestado ao Torino, né? É oficial, tá? Então tá aqui a nota, ó. O Corinthians comunica o empréstimo com obrigação de compra, né? Tá aqui, ó. Obrigação, né? Obrigação de compra do João Pedro Tchoca. O Corinthians coloca na nota obrigação,
Mas e se ele não faz 10 jogos até junho? Pô, nós já estamos em fevereiro, velho. Fevereiro tá chegando. Não sei não, hein, velho. Então, assim, esse obrigação de compra ficou meio estranho na nota, viu? Esse obrigação de compra ficou meio estranho, porque, ó, obrigação de compra, legal, fico feliz, baita negócio. Se fosse 10 jogos até o final do ano, eu já estaria duvidoso se ele ia atingir esse número. Então, assim, o empréstimo é até o final do mês de junho. Vamos ver. Agora, mesmo assim, o empréstimo dele até junho por 1 milhão de euros ainda tá bom. Vamos falar a real. 9 milhões de reais pro cara, pro Tchoca ficar até junho, tá bom. Ou vai fazer falta? O Klaus tá lembrando, o Torino só tem mais 17 jogos da temporada. Ou seja, o Tchoca tem que jogar 10 dos 17 jogos do Torino na temporada. Não vai fazer isso. Não vai fazer. Eu acho que não faz. A não ser que o Torino tá numa... eu não acompanho o Torino, né? A não ser que o Torino tá numa nhaca tremenda lá, velho, pro Tchoca chegar como titular. Os 10 contos já vai ajudar. Não vejo problemas também nesse negócio aí, tá? É o intercâmbio na Itália. É isso, velho. O Tchoca tá negociado, né? Ou por empréstimo ou em definitivo. A gente vai ter que aguardar agora. Mas não é ruim, não. O Tchoca ficar por um... Ó, pra gente que não tem 1 milhão para dar pro São Paulo, pô, nós estamos pegando aí 10 milhões praticamente. Estamos pegando aí 10 milhas aí, né, nesse negócio. Então não vejo, tá? Não vejo problemas aí, né, em o Corinthians negociar o Tchoca, nem que seja por empréstimo, né, gente? Então tá aí, ó. Informação importante sobre o Iago. O Iago já faz parte do elenco principal do Corinthians e a chance é grande dele não voltar para a base, hein? Agora que o Corinthians tem mais de 9 milhões, quase 10 milhões de reais na mão, pelo empréstimo do Tchoca, o Corinthians tem o dinheiro para pagar o Alisson. Então, eu acho que amanhã podemos ter novidades, né, se o Corinthians vai pagar ou não o Alisson. Lembrando, o Alisson tem um histórico de lesões que preocupa o Corinthians. O departamento médico do Corinthians está preocupado. Aliás, o médico do Corinthians foi médico do Alisson no São Paulo. O atual chefe do departamento médico do Corinthians era médico do São Paulo. Ele conhece o Alisson. E as informações que me chegam é que o Alisson lá já colocou uma placa lá, acho que foi no tornozelo, se eu não me engano. Tem um histórico de uma lesão lombar, que é quase crônica, e ele teve um probleminha de saúde emocional, que é um problema aí que afeta muita gente, né? Ele teve problema de depressão. Parece que, né, foi curado já da depressão. Enfim, é um jogador que preocupa também nesse sentido, né? Agora, o que me preocupa mais do que o Alisson ainda é aceitável. Você contrataria, Samir? Não contrataria. Mas você vai arrebentar com essa contratação? Também não. Mas eu não contrataria. Agora, o que me preocupa é se o Corinthians quiser investir no Rony. O que eu trouxe ontem em relação ao Rony, no meu vídeo, foi o que o Marcelo Paes confirmou hoje. O Corinthians monitora a situação, jogador oferecido no mercado, que o Corinthians está monitorando. É inadmissível o Corinthians querer investir no Rony. Eu dei ontem que o salário dele era 1,2 milhões, uma fonte no Corinthians falou assim para mim, depois que eu soltei o vídeo: Samir, você me perdoa, mas eu confundi, não é 1,2 milhões, é 1,6 milhões. Então assim, cara, nós estamos falando de um atacante de 1,6 milhões por mês, e tem gente que quer que o Corinthians contrate o cara com o dinheiro do Fausto Vera. Tudo bem, o Atlético Mineiro nunca vai pagar a gente, só que o dinheiro do Fausto Vera é o seguinte: o Corinthians vendeu por 22 milhões de reais. Dos 22 milhões de reais que o Corinthians vendeu, Fausto Vera, o Atlético Mineiro já pagou uma parte e deve outra. E essa outra foi para a CNRD. Então agora eu não sei como é que faz. O Atlético Mineiro tem que pagar a CBF, não o Corinthians. E tem outra coisa, tem uma parte que vai para o Argentino Júnior, tem que repassar para o Argentino Júnior. Então, tem que fazer uma conta que nem se sabe, na verdade, quanto que o Corinthians teria que receber do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está pedindo 5 milhões de dólares pelo Rony. Então, assim, para mim, em relação ao Rony,
O Corinthians tem um jogador com essa característica já. O Rony é um Yuri Alberto piorado. Ou melhorado. Não sei dizer. Por quê? Não, o Rony é um Yuri Alberto mais velho. Qual é a característica do Rony? Velocidade, atacar o espaço e finalizar. E força física. Eu sei que o Corinthians desistiu do Júnior Santos porque o Dorival queria um driblador, um cara que fosse para a linha de fundo, e eu falei para vocês, ó, você vê, né, a informação na temperatura certa, né? O Corinthians, eu cravei, foi em primeira mão. Eu falei, o Corinthians desistiu do Júnior Santos, ele não vem mais porque o Corinthians negocia com outro atacante. Isso na sexta-feira à noite, na sábado de manhã, já deram o nome do cara, o Rony. Cara, o que muda de Rony e Júnior Santos? Então, se for para apostar, prefiro o Júnior Santos, então. Foi artilheiro da Libertadores, enfim. Nem pelos números. É que o Júnior Santos é mais barato. Entendeu? O Júnior Santos é mais barato. Agora, você imagina a gente pegar um dia ruim do Rony e do Yuri. É gol perdido para tudo quanto é lado, velho. Dorival fala que está preparando um novo garoto para a base, mas que acredita que deve haver chegadas no setor após a saída do Tchoca. Iago promete muito, mas precisamos de tempo. Tem 16 para 17. Isso eu informei no Blend, né? Enfim, e o Dorival falou que deve ter chegada na zaga, hein? O Dorival falou que deve ter zagueiro contratado. Vai chegar zagueiro contratado. Vamos buscar o nome. O Iago Machado joga muito, pelo que me falaram. Só ouço elogios. O Dorival pediu para que ele nem passou pelo sub-20. O zagueiro Iago nem passou pelo sub-20. Joga demais. Então vai ser uma grande revelação da zaga do Corinthians no melhor estilo Murilo. Pode anotar esse nome aí. Segunda, você disse que o Alisson era quem você traria. Sim, ô Thiaguinho, é verdade. Eu não tô entrando em contradição e nem mudando de ideia, apesar que poderia mudar de ideia. Mas o que mudou minha opinião, Thiaguinho? Mudou minha opinião os valores, entendeu? Porque se fosse 1 milhão, 1,5 milhão, como era no início, e o Corinthians estava tentando, eu achava legal o Alisson. Agora, eles vão pagar 3 milhões de reais pelo empréstimo e 2,5 milhões de euros para ficar com ele em definitivo.